Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, o programa de hoje está simplesmente incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Márcio Vasconcelos fala sobre procedimentos cirúrgicos em animais idosos. E uma entrevista com o Dr. Paulo Cidrão sobre a odontologia e a importância de cuidar da saúde bucal dos nossos pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. Gente, eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, que é médico veterinário, atua na área de oncologia e cirurgia. Tudo bem, Dr. Márcio? Tudo bem. Olha, é um prazer a gente estar aqui de volta. O Dr. Márcio já esteve com a gente falando sobre oncologia. Só que agora, doutor, tantas dúvidas surgiram nessa questão da cirurgia, só que principalmente em cães idosos. Eu acho que os nossos animais estão vivendo mais. Só que quando chega o momento de realizar uma cirurgia num cão idoso, os tutores tremem. Por que é isso, doutor? Isso é um problema muito sério, realmente. É uma coisa que eu me deparo muito na nossa rotina, até mesmo porque eu trabalho com cirurgia geral e trabalho com cirurgia de pacientes oncológicos, e a grande maioria dos pacientes oncológicos são pacientes idosos. E realmente isso é um cuidado que eles têm muito grande, um temor muito grande. Por quê? Porque muitos desses pacientes são idosos, já são bem velhinhos, vamos dizer assim. E o que acontece? Eles têm muito medo de perder aquele paciente na cirurgia, de ter uma complicação, desse paciente não estar mais ali de uma forma muito rápida, e muitos deles têm esse pavor e acabam muitas vezes protelando cirurgias, que não é bem assim. Eu acho que precisa sim de algumas dicas para a gente acabar com esse temor que as pessoas têm da cirurgia. Doutor, você falou em protelar e me veio essa curiosidade. Já chega o paciente aqui que com muito tempo precisando fazer a cirurgia e não faz por esse medo? Isso prejudica, doutor? Prejudica muito. É muito comum na nossa rotina de cirurgia nós encontrarmos pacientes que às vezes já têm uma enfermidade, e eu digo ortopédica, oncológica ou outras enfermidades, que o pacientezinho já sofre há muito tempo com aquilo e o tutor muitas vezes não fez o tratamento, não, lógico, porque ele não quer fazer. Porque parte daquele tratamento, ou o tratamento em si, envolve a cirurgia. E aí vem aquele temor de, eu posso perder o meu ente querido, meu animalzinho, que é membro da minha família, por causa de uma cirurgia. E prefere muitas vezes protelar esse procedimento. E aí esquece de uma pequena coisinha. Esse paciente pode se arrastar por muito tempo sofrendo, com dores, com problemas que poderiam já ter sido sanados há muito tempo, se ele for, lógico, muito bem planejado para realizar a cirurgia. Então é comum na nossa rotina encontrarmos hoje pacientes com problemas, por exemplo, oncológicos, com neoplasias, com tumores, que os tutores protelam demais, aquele tumor está crescendo, está diminuindo a qualidade de vida do paciente, e o tutor muitas vezes não faz a cirurgia justamente porque tem medo de perdê-lo. Mas o paciente está ali, lógico, dia após dia, com aquele sofrimento e vai se arrastando com o problema, Mas isso tem como ser resolvido quando ele é muito bem planejado, esse paciente. Por falar em planejamento, doutor, é diferente esse processo de antes da cirurgia ou pós-cirurgia com o animal idoso? É diferenciado? Como é que se dá esse processo, doutor? De um modo geral, eu sempre digo que qualquer paciente que vá fazer uma cirurgia, ele necessita ser planejado.
Então, nós fizemos a primeira etapa de planejamento pré-cirúrgico e existe o planejamento cirúrgico. Passado essa fase, que é da cirurgia propriamente dita, quando você realiza ali a sua melhor técnica, dá o seu melhor, na verdade, para resolver a situação daquele paciente, vem a fase do pós-operatório, que é tão importante quanto. Muito importante. Que é tão importante. E aí, nessa fase, eu sempre digo para os tutores... Entra o comprometimento do tutor. Aí é muito dele, porque não adianta você fazer a melhor técnica, o melhor preparo, o melhor planejamento, se, quando depender do tutor, isso muitas vezes em casa, no ambiente dele, aquele paciente não for feito as recomendações que foram ditas quando ele foi para casa. Né? Ou seja, muitas coisas da cirurgia ele pode colocar a perder, inclusive trazer complicações e até risco de vida para aquele paciente quando não segue as orientações e recomendações do cirurgião. Então, esse é um passo a passo. Quando a gente segue esse passo a passo direitinho, nós minimizamos os riscos e confirmo que a possibilidade de sucesso é muito grande. Doutor, vou fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você vai ter uma ressalva, mas a pergunta é a seguinte. Baseado em todos esses cuidados, você sempre aconselha a opção da intervenção cirúrgica? Essa é uma boa pergunta e, assim, a palavra sempre é uma palavra muito forte. Por isso que eu disse que ia ter uma ressalva. Então, assim, não, nem sempre nós indicamos. Esse passo a passo que eu te falei, muitas vezes, nós temos que ponderar. É o que vai dizer se... Sim. Se você fez esses exames, todo um acompanhamento no paciente, muitas vezes esse acompanhamento, ele é envolvido com outros profissionais, cardiologistas, nefrologistas, clínicos gerais e tudo. E se você colhe essas informações e descobre com essas informações que o risco cirúrgico é muito maior do que o procedimento em si que vai ser realizado, muitas vezes nós desconsideramos a realização da cirurgia e vamos iniciar outros tipos de tratamento. E aí você vai buscar alternativas, tá? Paliativas, algumas vezes, para minimizar o sofrimento daquele paciente e não correr o risco da cirurgia. Tá? Mas isso também, para que nós possamos tomar essa decisão, isso tem que ser embasado em alguma coisa. É só a idade? Não. A idade não é um fator limitante. Muitas vezes eu quero deixar claro que paciente idoso não é um paciente doente, tá? Muitas vezes a gente pega pacientes idosos que se comportam muito bem em cirurgias longas, em anestesias prolongadas, e você pega pacientes jovens que às vezes já tem alguma debilidade, que é muito mais complicado do que aquele paciente idoso que está lá na mesa cirúrgica. Então, assim, contanto que seja planejado. Foi planejado e tiver indícios ou situações que o risco seja muito maior, nós não vamos com esse paciente. Porque, lógico, o objetivo principal é a preservação da vida, né? Então, eu não posso submeter ele de qualquer forma, em qualquer condições, à cirurgia daquele paciente. Lógico que é um ente querido de alguém que está ali e que deposita toda uma confiança na gente. Então, tem que se levar isso muito a sério. Olha, entrevistar o Dr. Márcio é receber uma verdadeira aula, por isso que a gente vai continuar no próximo bloco, porque eu ainda estou cheia de curiosidade aqui, a gente tem que aproveitar o tempo do doutor. Até já! De volta, recebendo uma verdadeira aula do Dr. Márcio Vasconcelos. E o assunto de hoje é cirurgia em animais idosos. Aí, continuando, que são tantas curiosidades que eu nem sei se vai dar tempo, doutor. Tá, mais uma pergunta. Quando o animal tem mais de um procedimento a fazer, o senhor aconselha fazer isso no mesmo evento, com a mesma anestesia, ou tem que ter todo esse cuidado com o tempo de anestesia? Já chegou algum paciente pedindo isso? Já, e vários chegam assim. Como eu disse, como no bloco anterior, os tutores, na verdade, como eles têm muito medo da anestesia, muitas vezes eles dizem assim, olha, doutor, eu vou para a cirurgia, você vai levar meu paciente, meu animalzinho para a cirurgia. O medo da anestesia é tão quanto a de cirurgia? Muito grande. E aí eles dizem, já que eu vai anestesiar e já que vai à cirurgia, vamos fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é assim. É como eu disse na palavra, e a palavra-chave de tudo isso da nossa entrevista é planejamento. Então,
Muitas vezes, lógico, em algumas situações você tem como resolver o problema principal do paciente, mas um outro problema secundário que envolve cirurgia também. Mas é como eu disse, a preservação da vida é mais importante. Isso é um planejamento. Então, esse paciente, muitas vezes eu digo para o tutor, olha, tutor, é melhor nesses casos nós fazermos um procedimento agora, com um tempo curto de anestesia, com muita segurança. Esse paciente voltar num segundo momento, fazer uma nova anestesia, com outro planejamento e mais seguro. Por quê? Porque também não é interessante você manter muitas vezes esse paciente, principalmente são pacientes já velhinhos, idosos, muito tempo em plano anestésico. É como eu disse, tem que ter um objetivo muito claro essa cirurgia. Então, não é interessante você querer resolver tudo, fazer 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias. Eu, particularmente, muitas vezes prefiro cirurgias curtas, com tempos anestésicos curtos, mas em momentos diferentes, do que você ter uma anestesia muito longa, um tempo cirúrgico muito longo, que a gente sabe que as complicações poderão vir muito mais fácil do que eu fazer fracionado. Tá? Então, a minha recomendação, se possível, é muitas vezes fracionar as cirurgias. Não fazer os verdadeiros combos cirúrgicos, isso não. Isso eu normalmente já não recomendo tanto. Doutor, eu sei, olha, um tutor, quando ele vai fazer a cirurgia, já é um medo muito grande. Eu, com esse tempo de TV Pet Show, eu sei, se eu tiver um caso desse, eu saberei para onde levar, porque eu já conheço. Mas quem não conhece, como é que o senhor aconselha eu me atentar qual local levar, o que é que o local deve ter, que indicações eu devo buscar? Porque é uma coisa muito séria, né, doutor? Sim. Eu acho que é o que eu digo para todos os tutores quando chegam no consultório. Você está levando um ente querido, alguém que é parte da sua família. Hoje esses animais vivem no nosso meio como verdadeiros filhos, né? Como parentes, na verdade. E quando vocês forem escolher o local onde você vai, lógico, entregar o seu animalzinho, o seu ente querido para uma equipe, você tem que ter cuidado primeiro no local. E se o local é um local limpo, agradável, que segue as recomendações de biossegurança, por exemplo, de segurança de um modo geral, se esse local apresenta uma boa equipe, e quando eu digo equipe, não existe o profissional, o mesmo que anestesia, o mesmo que faz cirurgia, o mesmo que cuida. Não, eu acho que equipe é equipe. Você tem que ter o anestesista, você tem que ter o cirurgião, você tem que ter a equipe de apoio. Isso é importante. Uma outra coisa também, e depois da cirurgia, onde meu animal fica, instalações, como é que é a monitoração desse paciente, tudo isso é importante. Sabe, a escolha não é só da estrutura, é da equipe. É estrutura e equipe. As duas coisas juntas, aí sim, você pode entregar o seu animalzinho com muita segurança. E digo uma coisa sempre. Você tem uma estrutura boa e tem uma equipe boa. Não façam cirurgias até que você tire a sua última dúvida. Eu te fiz uma pergunta aqui antes, se você tivesse uma gatinha de 17 anos, se você faria cirurgia, né? Então, isso já dá um temor na gente. Então, vai levar seu animalzinho para a cirurgia? Tire todas as dúvidas. Converse com o anestesista, converse com o cirurgião. Tem esse direito, né, doutor? Tem e deve. Eliminar tudo. E eu sempre digo, hoje mesmo eu estava atendendo e disse para uma cliente, olha, tire suas dúvidas. Só faça a cirurgia quando sua mente, quando seu coração disser, esse é o momento. Eu não tenho dúvida, eu sei o que pode e o que não pode acontecer e de que forma isso vai ser conduzido. Quando você tem tudo isso, fica muito mais fácil, as vibrações, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor e com certeza, não tenho dúvida, que vai ser um sucesso essa cirurgia. Eu achei interessante o senhor falar isso, porque muitas pessoas chegam para mim e falam que às vezes levam o animal para fazer um procedimento e não conseguem obter informações. E essa questão de tirar a dúvida é direito do tutor, né, doutor? Sim, é um direito dele. Eu acho que a informação, ela inicia-se no dia que você vem ao consultório. Depois você traz ali os exames. Você tem que passar para o tutor todo o planejamento do passo a passo que vai ser feito. Então, tirar todas as dúvidas é importante. E quando eu digo tirar tudo, é tudo. É quem vai fazer, quem vai anestesiar, quem é o cirurgião, é quanto... Estou dando exemplos. Quanto tempo, onde meu animal fica, como é que ele fica depois, que complicações eu posso ter, o que eu não posso ter, o que é que eu espero daquela cirurgia, como é que vai... Tenta... Algumas pessoas não gostam muito de... Quando a gente fala de algo muito técnico, mas... Tenta colher o máximo de informações
porque lá na frente essas informações serão bem importantes para você. Doutor, a gente gosta muito de falar com os veterinários essa questão da importância de sempre procurar um profissional, um médico veterinário. Nesse caso, ainda mais, mas eu gostaria que o senhor falasse dessa questão da importância de não medicar por conta própria, de sempre, no primeiro sinal, já procurar um profissional, até pela questão da prevenção também. Né? Isso é muito importante, né? Então, assim, não existe esse negócio da automedicação em casa, coisas desse tipo. Procure um profissional capacitado, lógico, procure um médico veterinário, se o seu animal tem algum probleminha, e assim, ele vai ser a pessoa mais adequada para te orientar. Muitas vezes pode não ser da área dele, mas ele te dá ali caminhos, alguma coisa que te guie melhor na conduta do paciente, te encaminha para colegas, às vezes em determinadas áreas especializadas, mas é isso. Tem algum problema? Não medique o paciente, procure ajuda de um profissional, procure um veterinário. Ele é a pessoa mais certa para ajudar você e ao seu pequeno animalzinho que está lá na sua casa. Pelo menos essa é a minha recomendação. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos. Eu espero voltar aqui, com certeza as pessoas vão perguntar mais e o doutor está aqui para explicar tudo dessa maneira, perfeita como ele explicou. Antes de terminar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. É interessante, assim, para aquelas pessoas que gostam de cirurgia, da oncologia, que é o ramo que eu atuo, a especialidade que eu atuo, segue lá no Instagram, Dr. Márcio, que é ali doutor, Dr. Márcio Vasconcelos, com 2 L's, tá? Também existe as redes sociais da Vet Clinic Oncologia, da Vet Clinic 24 Horas, que é o hospital que fica na Parangaba, e a clínica especializada de oncologia, que fica no Shopping Salinas, na Washington Soares. Sigam lá, tem muito conteúdo interessante, muita foto, muita coisa para vocês aprenderem, e é isso aí. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Cidrão, médico veterinário que atua na área da odontologia veterinária. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu já tenho uma curiosidade. Fiquei sabendo que você é dentista de humanos e depois de alguns anos resolveu fazer veterinária. Por que decidiu mudar de área ou acrescentar essa área na sua profissão? Primeiramente, a minha paixão pelos pets, né? E na intenção realmente de agregar valores, né? Porque a gente sabe que a odontologia humana ela já está aí bem desenvolvida, né? Durante já anos, né? E a odontologia veterinária vem caminhando, né? Então foi aí onde eu realmente vi a oportunidade de conseguir agregar valores, né? Dentro da odontologia veterinária, né? Trazendo o meu conhecimento de 14 anos na área de odontologia humana, né? E aplicar isso aí justamente nos pets, tá? Os quais eles respondem o tratamento tão bem quanto os humanos. Importante o senhor falar dessa questão, porque eu acho que na veterinária ainda falta uma conscientização maior com relação à saúde bucal dos animais, né, doutor? Não é todo mundo que se atenta, eu mesmo ainda não me atentei direito a esse cuidado, né, doutor? Com certeza, né? A saúde começa justamente pela cavidade oral, né? Se eu não tenho saúde na cavidade oral, né, realmente eu vou ficar com comprometimentos sistêmicos, tá? Por quê? Porque justamente o que é que acontece quando a gente não faz o meio de prevenção? Falando um pouquinho agora de prevenção na odontologia, tá? Nos cães e nos gatos, né, os pets, eles precisam realmente da escovação diária, tá? Por quê? Porque é formado justamente uma placa bacteriana, né, devido à alimentação do animal. Essa placa bacteriana ela começa a se formar 24 horas após a alimentação do animal. Uma vez ela não removida, 72 horas após, isso vai mudar para um estágio que a gente chama o tártaro, né? Porque os minerais da saliva vão aderir justamente nessa placa bacteriana, tá? Uma vez que realmente eu estou no estágio de tártaro, a gente não consegue mais remover com a escovação em casa, tá? Aí tem que trazer realmente para o dentista, né, para que ele remova de forma justamente mecânica, né? No caso dos pets, no centro cirúrgico, né? Uma vez que eu não trato, tá? O tártaro, o que é que acontece? Essa minha gengiva, ela começa a ficar bem inflamada, avermelhada, eu começo a ter destruição justamente das estruturas que seguram esse dentinho na boca do animal, tá?
E essas bactérias da boca, que nós temos muitas espécies bacterianas na boca, elas começam o quê? A migrar para a corrente sanguínea, né? Onde vai para o coraçãozinho do animal e do coração ele começa a jogar para os demais órgãos, rins, fígado, tá? Parte neurológica. Então, o animal pode começar a desenvolver o quê? Doenças sistêmicas, como doença renal, doença cardíaca, endocardite, meningite, tá? Então, daí a importância de a gente realmente se preocupar com a saúde oral dos nossos pets. Eu tô aqui impressionada, porque quer dizer que pela boca eu posso acarretar várias doenças com a minha falta de cuidado com o meu pet, né? Com certeza. Uma vez que a doença periodontal, ela vai ganhando progressão, ela vai ficando cada vez mais agressiva, tá? O animal pode vir até algum dia desenvolver um quadro de sepsis, justamente porque pela migração de bactérias na corrente sanguínea do nosso pet. E às vezes pode ser, eu posso estar enganada, mas às vezes o tutor nem sabe que foi por causa disso, né? Acontece, vê a doença e não sabe que a culpa foi porque não cuidou. Isso. Infelizmente, muitas vezes, né, a gente deixa a doença periodontal por último. A gente aposta em todas as patologias, né? Uma vez que a gente não vê aquela melhorazinha do animal, tá? Mesmo estando naquela cavidade oral destruída, tá? Agora pode ser algum probleminha na boca. Aí vamos lembrar do dentista veterinário, que muitas vezes ele é lembrado por último, né? Então é isso justamente que a gente está aqui hoje, para trabalhar isso mais de forma preventiva, de prevenção. Porque prevenção realmente é o que vai garantir o bem-estar do meu pet, tá? Se eu tenho doença oral, consequentemente o bem-estar do meu animal ele vai ser acarretado. Por quê? O animalzinho ele realmente não vai comer de forma adequada. Muita gente pergunta, por que meu pet está cheio de tártaro na boca, a gengiva sangrando, inflamando, ele está conseguindo comer? Tem uma grande diferença, porque os pets, 90 a 95% da alimentação, eles engolem, eles não mastigam. Se eles precisassem mastigar, como nós humanos, triturar toda a alimentação, eles parariam de comer já logo no início do estágio da doença periodontal, tá? Porque o que é que causa? Quais são as sintomatologias, né? O animalzinho, ele começa a ficar mais paradinho, fica prostradinho, tá? Ele começa a diminuir a alimentação, tá? E também começa a apresentar justamente outros quadros de doenças trato-gastrointestinais, tá? Começa a ficar nauseado por desenvolvimento de gastrite, por conta de toda essa placa bacteriana na corrente sanguínea. Doutor, eu estou aqui tão impressionada e até me sentindo um pouco culpada porque eu realmente não tenho essa atenção com o meu gato, né? E acredito que muita gente em casa, então, eu acredito que essa matéria vai ser muito importante, todo mundo vai querer, vai surgir dúvidas, e eu já deixo aqui um compromisso para o senhor firmar com a gente e voltar para responder as nossas dúvidas. Com certeza. Antes de encerrar, doutor, gostaria que você falasse as suas redes sociais, mas tem uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que eu acho que poderia, uma coisa que o senhor falou, né? A escovação diária, que eu acho que isso pouca gente faz. Eu realmente não faço. Então, tudo começa pela escovação diária, né, doutor? Isso. Se realmente você quer garantir a saúde do seu pet, né? Como eu já disse, a saúde começa pela boquinha, tá? Então, realmente tem que ter a escovação diária, uma vez ao dia, tá? Com um creme dental sempre veterinário, porque o flúor ele é tóxico para os animais, tá? Com o auxílio justamente de uma escova adequada, uma escova macia, extra macia, com cerdas adequadas, tá? Por quê? Porque se eu adquiro uma escova não adequada, ela vai o quê? Vai machucar as gengivas do meu animal, vai provocar sangramento, e se ele já não me deixava escovar, é que ele não vai deixar escovar. Por que é que os pets não gostam de escovar os dentes? Porque eles têm muita cosca na gengiva. Então eu tenho que adequar aos poucos. Quando eu devo começar essa escovação dentária? Tá? A partir dos 2 meses de idade, quando eu estou com a dentição decídua, tá? Para poder começar a acostumar, ele se acostumar com a escova e o creme dental, tá? Para quando vier a troca para os dentes permanentes, que são os dentes definitivos, que acontece a partir dos 4 meses de idade, ele já esteja adequado, né, para poder receber essa escovação. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por essas informações. Antes de encerrar, suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, qualquer dúvida aí, minha rede social é @paulocidrão, né? E temos aqui, estou aqui diariamente na Pet Clínica, né, onde
A nossa rede social aqui é @petclinic. Obrigada. Bom, pessoal, a minha pet dica de hoje, né, é para que vocês realizem a escovação dentária diária dos seus pets amados, tá? Para garantir, assim, justamente a saúde e o bem-estar deles. E agora é a vez dele, o nosso queridíssimo repórter. É com você, Fuinha. Nham, 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 nham. Olá, pessoal, o repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre peixes. Será que eles dormem? Presta atenção! Todos os animais alternam estados de vigília e de repouso. Mas isso não significa que eles durmam de acordo com o conceito humano de dormir ou de sono. Presta atenção! Como não tem pálpebras, peixes não podem fechar os olhos. E seu período de descanso é um estado de imobilidade aparente. Mantém o equilíbrio pelo movimento muito lento das nadadeiras. Algumas espécies descansam deitando sobre o fundo do mar ou do rio. Outras se escondem entre vegetação densa ou em buracos. Nhan. Sem repousar, peixes morreriam de cansaço. Horas. Até o tubarão. Tubarão! É, o tubarão! Nadador incansável tem períodos de repouso. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Eu não avisei que estava incrível. É uma pena que está acabando, mas não sai daí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Agora, se você tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora e perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você pode posicionar a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima! Não.